Então vamos iniciar a gravação. Gravação iniciada, presidente. Estamos voltando ao intervalo. Vamos continuar a nossa sessão do dia 17/9/2020 pela manhã. Vamos chamar o próximo item, que é o item 281. Deixa eu confirmar aqui. 281, exatamente. Doutor Luiz Eduardo, Casa da Cultura Francesa, Aliança Francesa e Fazenda, com 2 recorrentes. Eu peço a Isaías que convoque o patrono do item 281. Ok, presidente, irei convocá-lo. Item 281 da pauta, doutor Frederico. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 281 da pauta, doutor Frederico. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Ok, presidente, já estou disponibilizando, nesse momento, a minuta na pasta compartilhada. (99% 99% concluída. Já está lá. Bom dia, doutor Frederico. Oi, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Vamos agora votar o item 281. Relatoria do doutor Luiz Eduardo, recorrentes Casa da Cultura Francesa e Fazenda. Com a palavra, o relator, para proceder à leitura do relatório. Presidente, trata-se aqui de COFINS. O período de apuração vai de abril a dezembro de 96, de janeiro de 97 a novembro de 99, de janeiro de 2000 até março de 2000 e de março de 2000 a outubro de 2003. O recurso especial do procurador trata-se de COFINS sobre receita financeira e o recurso do contribuinte de decadência. Houve um retorno de sobrestamento desse processo que foi sobrestado por ter como pano de fundo de discussão o artigo 55 da Lei 8.212 de 91, que trata daqueles requisitos da isenção ou imunidade de entidades beneficentes da lei previdenciária, que eram os requisitos que estavam sendo julgados a constitucionalidade pelo STF. Em face de determinação superior, todos esses processos retornaram à pauta. Então, aqui nós vamos analisá-lo. O lançamento original foi para a exigência de COFINS, da entidade sem fins lucrativos. O sujeito passivo apresentou declaração de imunidade, ou seja, nenhum valor foi pago ou declarado. E a fiscalização entendeu que a imunidade não alcançaria esse sujeito passivo. O sujeito passivo apresentou impugnação, alegando decadência por aplicação do artigo 150 do Código Tributário Nacional, 5 anos do fato gerador, e imunidade por ser beneficente nos termos do artigo 195 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. A Delegacia de Julgamento em São Paulo, no Acórdão 169824, negou provimento à impugnação, entendendo que a decadência se operaria em 10 anos, ainda nos termos dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212, que a prestação de serviços com contraprestação descaracterizaria a natureza de beneficente da entidade e que receitas próprias não tributadas seriam somente aquelas sem cunho contraprestacional. Foi essa a decisão de primeira instância. Então, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário,
requerendo a reforma de primeira instância, da decisão de primeira instância, e afirmando ter o SEBAS, o Certificado de Entidade Beneficente e Assistência Social, e concluindo que todas as suas receitas não são alcançadas pela COFINS. Portanto, sobreveio a decisão recorrida, o Acórdão 202.18.966, que deu parcial provimento ao recurso voluntário para aplicar a decadência em 10 anos, para entender que a imunidade não alcança receitas com caráter contraprestacional, porém, o provimento parcial foi para excluir da base de cálculo as receitas que não caracterizariam faturamento, notadamente receitas financeiras, de comissões e de patrocínios. Então, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, para discutir a tributação de receitas financeiras, comissões e patrocínios, e trouxe como paradigmas as decisões 201.78.856 e 201.78.802, alegando que a emenda constitucional 20 teria convalidado a lei 9.718 de 98, um fundamento antigo. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso e, em contrarrazões, o sujeito passivo pede negativa de provimento ao recurso da Fazenda para decisão da manutenção recorrida nesse assunto. Com relação ao recurso especial do sujeito passivo, foi apresentado o recurso para discutir a matéria decadência. Os paradigmas são 303.35.701 e o 3302.00.503. Fundamento é que, no caso, deveria ser aplicado o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Pois bem, o presidente da Câmara deu seguimento ao recurso e, em contrarrazões, a Fazenda Nacional pede negativa de provimento para manutenção da decisão recorrida. Por fim, temos 2 fatos relevantes supervenientes sobre esse processo. Primeiro, que o contribuinte efetuou o pagamento à vista, com benefícios da redução da multa previstos na Lei 11.941 de 2009, dos débitos em discussão no período de 10 de 98 a 8 de 2003, declarando expressamente que isso importa desistência parcial, ou seja, do seu recurso. Então, o processo foi sobrestado em face de determinação do Supremo Tribunal Federal e depois retornado para julgamento. Agora é o breve relatório, presidente. Doutor Frederico tem 15 minutos. Oi, bom dia a todos. Eu tinha gravado um vídeo já enviado para análise da Câmara. Não precisa nem, não sei se ele chegou a ser analisado ou não, mas em 2 minutos eu faço sustentação oral, porque é mais rápido até do que eu vi o vídeo. Doutor Frederico, presidente, o senhor permite? Se o senhor fizer questão, o vídeo pode ser... Na verdade, o senhor me desculpa, eu não sabia se ia dar essa conexão ou não, então resolvi mandar o vídeo primeiro por segurança, só isso. Nós temos o vídeo aqui, caso o senhor queira. Não há necessidade nenhuma, a questão é bastante simples, o que está em discussão, a matéria, seja de um lado ou de outro, do recurso da Fazenda ou do contribuinte, já tem repercussão geral. Então, com relação ao recurso do contribuinte, imagino que o senhor vai dar provimento, porque o CARF já tem aplicado a súmula vinculante número 8 do Supremo, né, que declarou inconstitucional o artigo 45 da Lei 8.212, e, portanto, deverá validar o prazo decadencial de 5 anos. Não tem muito mais discussão. Então, neste ponto é que se requer o provimento do contribuinte. Como bem mencionado pelo relator, o que está em discussão é só este período decadencial, porque para frente o contribuinte efetuou o recolhimento. Então, nós estamos tratando de cancelamento das exigências de abril de 96 a dezembro de 96, fevereiro de 97 a setembro de 98, que estariam abrangidas pelo prazo decadencial. E quanto ao recolhimento que o contribuinte fez, ele fez nos termos do que determinou o acordo do 2º Conselho de Contribuintes, excluindo as receitas financeiras também, que é o que tinha sido validado.
A Fazenda recorreu, mas ela recorreu numa época, esse recurso tem quase 10 anos da Fazenda, então hoje ela já nem recorre mais sobre o tema do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 978, que também já é objeto de repercussão geral pelo Supremo. Então é nesse ponto que o contribuinte pede a negativa do segmento e do provimento do recurso da Fazenda. É bastante simples, senhores. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, relator. O senhor está sem sono. Perdão. Bom, presidente, o pagamento... Deixa eu abrir aqui o processo. Militar edição. Só um minuto. Pronto. O recurso da Fazenda Nacional, ele ficaria prejudicado pelo pagamento. O que o patrono está afirmando é que o pagamento foi feito, mas não foi feito pagamento sobre receitas financeiras. Isso não estava claro na afirmação. Então, o que eu vou fazer é aqui, no momento, conhecer parcialmente do recurso da Fazenda Nacional apenas sobre as receitas financeiras que foi colocado. E sobre receitas financeiras, eu vou aplicar, 9.718, eu vou aplicar a decisão do STF, dando provimento negando provimento a esse recurso na parte conhecida. Então, restaria prejudicado eventual recurso do sujeito passivo, mantendo-se a decisão. Esclarece, no caso, houve pagamento superveniente realizado pelo sujeito passivo do crédito tributário objeto do recurso, de forma parcial, excluindo-se o valor relativo à tributação de receitas financeiras. Isso implica a renúncia parcial por parte do sujeito passivo ao direito. Dessa forma, restaria prejudicado eventual recurso, mantendo-se a decisão recorrida a ele desfavorável, nessas partes. Porém, isso não significa que o recurso da outra parte fica prejudicado. Aí eu vou dizer, restando a lide quanto à tributação das receitas financeiras. Pelo exposto, conheço em parte do recurso especial da Fazenda Nacional. Doutor Andrada. Doutor Luiz, a título de sugestão, eu acho que não faz diferença, assim, eu acho que não faz diferença material. Por que não negar provimento a recurso da Fazenda? Porque a gente vai dar provimento numa matéria, a gente vai... Estou negando na parte conhecida, vou negar na parte conhecida. E você tem segurança sobre se ele pagou... Porque, aparentemente, o normal seria ele ter pago, não só sobre as receitas financeiras, mas também em tudo que foi obtido provimento no acordo recorrido, né? Aí, essa segurança, ela fica um pouco afastada sobre o montante do pagamento em relação à decisão, entendeu? Porque se ele tinha uma decisão favorável a ele, por que ele ia pagar isso? Aí, afastar só as receitas financeiras, eu penso que seria a gente entrar em cálculos que a gente desconhece, só nesse sentido. Pois é. Como a matéria é de se negar provimento, não há dúvida, deixa os embargos para... Parece que o doutor quer fazer um esclarecimento. O doutor Frederico, com a palavra, então. Está com o microfone desligado, doutor. Perdão. Novas tecnologias. Muita tecnologia, é mais fácil pegar o avião e ir, mas vamos embora, que é o que tem para hoje.
O doutor Andrada tem razão nesse ponto. A informação que a gente tem na empresa é que se seguiu o que está no acordo. Portanto, receitas financeiras, comissão e patrocínio, tudo o que está no acordo que foi excluído não teria sido pago. Mas não olhei não fiz a conta, né, para saber o que efetivamente está pago. E o doutor Andrada nesse ponto tem razão. Com relação à negativa de provimento do recurso da Fazenda, a questão é pacificada. Não adianta entrar nessa seara, né? Obrigado, doutor. Então, relator, como vota? Presidente, eu estava entendendo que o pagamento teria sido o pagamento de toda a parte que seria relativa à decadência. Foram pagos aqui, fato superveniente, foram pagos os débitos em discussão de 98 a 2003, ou seja, o que não estaria abrangido pela decadência. O que ficou para trás não pagou por causa dos 10 anos, 45, 46. E aí, quando ele paga, eu imaginei que ele tivesse pago a totalidade desses débitos. Não estava claro quanto desse débito foi pago. Então, eu havia entendido que o pagamento pelo sujeito passivo prejudicava o recurso dele. E aí ficava em discussão somente se aplica-se o artigo 150 ou o artigo 173, inciso 1, que o recurso da Fazenda Nacional tinha sido pago. Presidente, há pagamento de 98 a 2003. Sobre o quê? Sobre a receita financeira, sobre as receitas de... Isso não foi explicitado nos autos, pelo menos eu não vi. Peço aos colegas que abram os autos e vejam isso. Doutor Andrada está pedindo a palavra. Ou seja, o meu voto, ele tinha sido preparado considerando que o pagamento foi do crédito lançado de 98 a 2003. Doutor Luiz, o doutor Andrada está pedindo a palavra. Sim, senhor. Doutor Luiz, peço licença para pedir vistas. Essa questão do pagamento realmente é importante. Se me permitir, eu queria dar uma olhada nisso aí. Pelo regimento, eu tenho que fechar até o final do voto, presidente. Então, eu peço para discorrer o voto e o processo volta no mês que vem. Olha, o que eu entendi? Foi pago o crédito em discussão, de 2008 a 2003. O que foi o crédito em discussão? A decisão recorrida diz que devem ser excluídas da base de cálculo as receitas que não caracterizam faturamento, financeiras, comissões e patrocínios. Era isso que a Fazenda perdeu. O que a decisão recorrida mandou tributar? Receitas com caráter contraprestacional, que, no meu entender, são as mensalidades pagas pelos alunos na Aliança Francesa. Então, como a Fazenda entrou com recurso sobre esse ponto, e o que eu tenho nos autos não me permitiu saber se ele só pagou sobre as mensalidades ou se ele pagou sobre o todo que estava em discussão, porque estava tudo em discussão. Parte era recurso dele e parte era recurso da Fazenda. Muito bem. Aqui, como o sujeito passivo só entrou com recurso contra a decadência e não contra a tributação Ele entrou com recurso contra a decadência, não entrou com recurso contra a tributação das mensalidades. Portanto, o que ele teria pago para desistir? O que ele já perdeu? Não tem recurso contra isso. Aí eu entendi que ele pagou sobre as receitas financeiras e sobre as comissões e patrocínios. Essa foi a minha leitura. Se eu errei, vai voltar, é questão de fato, nós vamos rediscutir.
eu vou entabular meu voto entendendo que aconteceu isso. Então, o que aconteceu na Fazenda Nacional, como eu entendi que o sujeito passivo pagou, doutor Frederico está afirmando que não. Eu peço ao doutor Andrada que reveja a questão de fato. Mas se ele pagou sobre tudo, ele teria aquecido. Entendo aquecido, eu estava dando provimento ao recurso da Fazenda. É como eu votei. E no caso, com relação ao recurso do sujeito passivo, aí é uma questão clássica de discussão da decadência. Não há nos autos prova de qualquer recolhimento, até porque ele se dizia imune, né? E aí eu estou aplicando o artigo 173, inciso 1. Para os fatos geradores, a partir de dezembro de 97, inclusive, até setembro de 98, o lançamento poderia ser realizado no mês de janeiro de 98. Portanto, o prazo decadencial se iniciaria em 1º de janeiro de 99 e terminaria em 31 de dezembro de 2003. Como o lançamento foi realizado em 7 de outubro de 2003, pela aplicação da regra decadencial do artigo 173, inciso 1º do CTN, esses fatos não estariam alcançados pela decadência. Então, em vista do exposto, eu votei, número 1, com relação ao recurso da Fazenda Nacional, e esse é o ponto que eu peço ao doutor Andrada para analisar na vista, porque eu vou analisar também se o presidente autorizar esse pedido de vista. Eu estava entendendo que houve aquiescência do sujeito passivo por pagamento. Estava dando provimento por isso. Agora, com relação ao item 2, eu estou aplicando o artigo 173 do CTN e negando provimento ao recurso do sujeito passivo. Dou parcial provimento para aplicar ao 173, é claro, não estou negando, estou dando parcial provimento para aplicar a regra decadencial do artigo 173 e reconhecer a decadência no período de 4 de 96 até novembro de 97. É como voto. Então, proclamando o resultado, vista ao conselheiro Andrada, após o relator dar provimento ao recurso da Fazenda e dar provimento parcial ao recurso do contribuinte. Perfeito? Obrigado, doutor. Obrigado, bom dia. Item próximo item 289. Também doutor Luiz Eduardo. Sim, senhor presidente, já vou colocar na pasta Unimed. Recorrente Unimed. Interessado, vamos ter uma citação oral. Isaías, tá aí. Isaías, pode convocar o patrono. Ok, presidente, vou convocá-lo. Só um comentário. Como a questão do fato é importante na hora da gente aplicar o direito. Não estava claro um fato, eu vou revê-lo. Item 289 da pauta, doutora Tereza. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 289 da pauta, doutora Tereza. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Doutora Tereza, prazer em revê-la. Bom dia. Bom dia. Gente, bom dia. Bom dia, conselheiro. Bom dia. Patrona guerreira nos processos da Unimed. Então, item 289, recorrente Unimed, Ituiutaba. Interessado Fazenda. Doutor Luiz Eduardo com a palavra. Perfeitamente, presidente. Trata-se de COFINS,
Período de apuração é o mês de dezembro de 2004. O assunto de fundo é a base de cálculo, deduções próprias das operadoras de planos de saúde. O recurso é do contribuinte. Originalmente foi feito um lançamento por insuficiência de recolhimento das contribuições, considerando indevidas deduções de custos incorridos nos planos. O sujeito passivo apresentou impugnação, requerendo cancelamento do lançamento e alegando decadência que custos assistenciais abrangidos pelo inciso 3º do parágrafo 9º do artigo 3º da Lei 9.718 devem ser excluídos e que valores lançados a título de sobras também devem ser excluídos, como determina a Lei 10.676 de 2003, que as receitas financeiras, as sobras cooperativistas, as vendas de farmácia e as vendas de produtos farmacêuticos também devem ser excluídas. A DRJ de Juiz de Fora negou o provimento à impugnação, então foi apresentado recurso voluntário, repisando as razões de impugnação e, como um adendo, alegando nulidade da decisão recorrida, bem como requerendo diligência. Sobreveio assim a decisão recorrida, que é o acórdão 3402001337, que deu provimento parcial ao recurso voluntário para excluir receitas financeiras, sobras líquidas destinadas aos fundos e reservas e FATs, mas considerou indevida a exclusão de custos assistenciais próprios. A Fazenda Nacional opôs embargos a essa decisão, que restaram admitidos pelo presidente, mas foram rejeitados pela turma, conforme acórdão integrativo 3402002373. Houve ainda a oposição de embargos inominados da autoridade preparadora, não conhecidos por intempestividade por despacho do presidente. Então, o sujeito passivo apresentou o presente recurso especial para discutir como matéria os ajustes na base de cálculo do PIS e da COFINS, em razão do parágrafo 9º do artigo 3º da Lei 9.718, de 98, que trata de exclusão dos custos assistenciais decorrentes tanto no atendimento a usuários próprios quanto a usuários de outras operadoras. Trouxe como paradigmas os acórdãos 9303003295 e 9303004399, defendendo que existe amparo legal à exclusão de custos assistenciais próprios da base de cálculo da contribuição. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso especial e não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional. É o relatório, presidente. Doutora Tereza, tem 15 minutos. Bom dia, senhores conselheiros. A matéria já é conhecida, inclusive há pouco tempo estivemos em uma outra reunião de julgamento em que se discutia justamente essas deduções da base de cálculo do PIS e da COFINS. A contribuinte teve êxito parcial em segunda instância, mas exclusivamente para reconhecer a decadência até junho de 2002 e a não incidência sobre receitas financeiras e ingressos estranhos ao conceito de faturamento, bem como a dedução das sobras líquidas. No entanto, perpetuou-se aquele entendimento antigo a respeito da restrição de quais são os custos assistenciais a serem deduzidos da base de cálculo de uma operadora de planos de saúde, e que nesse auto de infração, assim como em outros, muitos que foram lavrados contra operadoras, não respeitaram a real extensão, que é deduzir a totalidade desses custos assistenciais, tanto no atendimento de usuários próprios quanto de usuários de outras operadoras. E em que pese o entendimento da Fazenda ser no sentido de que somente seriam admitidas as deduções dos custos de atendimento de usuários de outras operadoras, ainda assim, na grande maioria desses autos de infração, inclusive nesse, nem mesmo o atendimento de usuários de outras operadoras foi deduzido na sua integralidade, mas tão somente uma parte bastante restritiva, numa matemática invertida, a diferença entre o que eu gasto e o que eu recebo, e não uma equação que considera ingresso menos despesa.
Então, o pleito da contribuinte é no sentido de se reconhecer a dedução da totalidade desses custos assistenciais, tanto no atendimento de usuários próprios, quanto de usuários de outras operadoras. Eu gostaria de solicitar apenas um esclarecimento do relator, que no início da leitura, o senhor disse que trataria a matéria de COFINS, mas os autos de infração envolvem tanto PIS quanto COFINS, só para um esclarecimento. Okay? Perfeitamente. COFINS foi o primeiro assunto e PIS está em seguida. Obrigado. Ótimo. Então, nesse sentido, requer-se provimento do recurso especial na linha de muitos outros julgados dessa Câmara Superior. Obrigado, doutora. Com a palavra, relator. Não abri. Sim, senhor presidente, eu conheço do recurso, delimito a matéria, trata-se de ajustes na base de cálculo do PIS e da COFINS, em razão do parágrafo 9º do artigo 3º da Lei 9.718 de 98, para a exclusão do total dos custos assistenciais decorrentes tanto no atendimento a usuários próprios quanto a usuários de outras operadoras. Com a edição da medida provisória 619 de 2013, convertida na Lei 12.873 de 2013, introduziu-se o artigo 3º da Lei 9.718 de 98, o parágrafo 9º-A, para efeito de interpretação nos custos de utilização pelos beneficiários do plano, incluem-se não apenas os dispêndios com os próprios beneficiários, mas também com outras operadoras atendidos a título de transferência de responsabilidade. Então, citando os acórdãos 9303.003.295, 9303.004.399 e 9303.006.773, dou provimento ao recurso especial de sujeito passivo. É como voto, presidente. Doutor Andrada. Presidente, acompanho o relator. Doutor Tatiana. Relator. Doutor Luiz. Doutor Valcia. Com relator. Doutor Jorge. Com relator. Doutora Érica. Com relator. Doutora Vanessa. Acompanho relator. Também acompanho, matéria por demais conhecida. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso deposto pelo contribuinte. Obrigado, doutora. Obrigada, conselheiro do trabalho. Item 291 da pauta. Temos esta tentação oral e mais uma, tentando fazer as duas pelo menos. Não, 291 não está com sustentação oral aqui não. Deixa eu conferir minha planilha aqui, peraí. Presidente, 291 tem vídeo. Tem um vídeo gravado aqui, isso mesmo. Mas aqui na pauta não fala nada. Qual é a sessão que eu gostaria de falar? Deixa eu ver aqui, peraí, 291. Não tem vídeo também não. Não? Perdão? Presidente Isaías gostaria de falar. Não tem vídeo mesmo. Sim, Isaías pode falar? O item 291 está aqui como videoconferência, presidente. Sustentação. 291 está como videoconferência? Isso. Não, pra mim também tá, só que aqui na pauta aqui não tá. Pode chamar o patrono. Tá vendo? Vocês estão vendo a pauta aí? Ok, irei convocá-lo. A pauta não diz nada. Normalmente é bem escrito aqui na pauta. Pode convocar o patrono então do item 291. E após o 295. Isso é da minha relatoria. Vai ter só acompanhamento. Vou colocar na pasta, presidente. Doutora Carolina, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 291 da pauta, doutora Carolina, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Ok, vamos aguardar.
Ótimo. Tá tudo bem, meu amigo. Bom dia, doutores. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora Carolina. Bom dia, doutor presidente. Esse é o item 291. Relatora doutora Vanessa, recorrente Down Brasil Nordeste, interessada Fazenda. Com a palavra a relatora para proceder à leitura do relatório. Então, aqui trata de um recurso especial. Recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte Down Brasil Nordeste, buscando a reforma do Acórdão 3402-003-843, que negou o provimento de recurso voluntário. A decisão foi ratificada pelo Acórdão 3402-005-133, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo. Então, aqui eu transcrevo as emendas dos julgados. Correto, o auto de infração lavrado exatamente por considerar a DCTF apresentada como inexata, com a correspondente falta de recolhimento do tributo não declarado, vez que não há legislação não autorizada a compensação de crédito reconhecido judicialmente antes da apresentação de requerimento prévio à Receita Federal. Os embargos não foram conhecidos, né? Então, aqui eu transcrevo a emenda dos embargos. Na sequência, o sujeito passivo Down Brasil Nordeste interpôs recurso especial suscitando divergência quanto à alteração de critério jurídico do lançamento, tendo em vista que o lançamento decorre de compensação em DCTF, cujo fundamento foi PROC jurídico não confirmado, e cuja existência de ação judicial estou comprovada no curso do julgamento do processo. Então, para comprovar o dissenso, relacionou com o paradigma os acórdãos 3801-00646 e 3202-000-692. Foi dado seguimento ao recurso especial nos termos do despacho de 19 de agosto de 2019, pois comprovada a divergência jurisprudencial. A Fazenda deu-se por ciente do despacho que admitiu o apelo, sem apresentação de contra-razões ao relatório. Doutora Carolina tem 15 minutos. Doutor, o microfone da senhora está desligado. Desculpe, presidente. Obrigada. Como a doutora relatora adiantou, então, é um auto de infração de auditoria interna na DCTF para cobrança de crédito tributário de PIS, sob aquele fundamento PROC-JUDI não comprovado. Na impugnação e no recurso voluntário, a recorrente demonstrou a efetiva existência do processo, assim como que os débitos exigidos foram compensados com crédito da mesma contribuição decorrentes de pagamento indevido realizado com base nos decretos que foram declarados inconstitucionais no mesmo mandado de segurança. O acórdão recorrido, muito embora tenha reconhecido expressamente a efetiva existência do mandado de segurança, manteve a cobrança com base em outro fundamento, qual seja o de que, por se tratar de crédito reconhecido judicialmente, na vigência da IN 21 de 97, não seria admitida a compensação direta em DCTF. Seria necessário o requerimento prévio. Porém, senhores, a recorrente entende que esse acordo não merece ser reformado, porque é contrário à atual jurisprudência majoritária desse CARF, conforme os acórdãos paradigmas que foram apresentados, sendo que nos dois primeiros acórdãos paradigmas, as outras turmas desse CARF decidiram que, exatamente em sentido contrário, que uma vez afastado o fundamento do lançamento, que é a não comprovação do processo judicial, o auto de infração não pode ser mantido com base em outro fundamento, em outro motivo que não indicado no auto de infração original. Inclusive, senhores, um dos acórdãos paradigmas apresentados, ele foi objeto de recurso especial da Procuradoria e ele foi confirmado por essa turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então,
estando demonstrada a divergência jurisprudencial a respeito da impossibilidade da aplicação das regras do CTN, do Decreto 70235, e da impossibilidade de manutenção pelo julgador do auto de infração por um novo fundamento, a recorrente requer que nesse ponto o recurso seja conhecido e provido para que seja aplicado o mesmo entendimento que é o dessa turma, o dessa Câmara Superior. E também o outro acórdão paradigma, ele mostra que outra turma já decidiu contra o mérito também em sentido contrário, no sentido de que na vigência da Instrução Normativa de 97, a compensação de tributos da mesma espécie com créditos reconhecidos judicialmente poderia sim ser feita direto em DCTF, independente de requerimento prévio, porque essa exigência só passou a existir a partir da publicação da IN 323 de 2003. Então, também por esse motivo, a recorrente, nesse ponto também, a recorrente requer que o recurso seja conhecido e provido com a aplicação desse mesmo entendimento. E, por fim, senhores, eu gostaria de ressaltar que a extinção dos débitos exigidos nesse auto de infração já foi reconhecida pela própria Receita Federal, num outro processo administrativo instaurado justamente para análise desse direito creditório, da utilização desse direito creditório decorrente dos recolhimentos de PIS sobre os PIS-decretos, né, sobre os decretos considerados inconstitucionais, e nessa informação fiscal que foi juntada aos autos, a Receita já reconheceu expressamente que esses débitos específicos estão extintos pela compensação com esses créditos, que os créditos apurados são suficientes para a extinção desses débitos de PIS específicos, de modo que realmente não há razão para manutenção do lançamento. Então, são essas as razões. Eu agradeço a atenção dos senhores e fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Com a palavra, relatora. Então, recurso especial de divergência interposto... Só um minutinho, presidente. Agora sim. Recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ter prosseguimento. No mérito, a controvérsia posta no recurso especial gravita em torno da manutenção do auto de infração mediante inovação na motivação do lançamento pela DRJ, quando mesmo é efetuado com base em processo judicial não comprovado, cuja existência é demonstrada posteriormente pelo contribuinte. Nessa esteira comprovada ação judicial pelo contribuinte, é incabível a manutenção do lançamento por quaisquer outros argumentos, sob pena de inovação nos fundamentos da autuação, gerando a nulidade por vício material. Então, aqui por isso merece reforma o acórdão recorrido. Então, no mesmo sentido, decidiu este colegiado em sessão de 23 de 3 de 2017, cujas razões de decidir estão consubstanciadas no acórdão 9303-004-906, de relatoria da ilustre conselheira Tatiana, que foram sintetizadas na seguinte emenda. Então, aqui o caso é de próprio júri não comprovado, que posteriormente venha a ser comprovado pelo sujeito passivo, né? Então, eu estou dando provimento ao recurso especial do contribuinte, presidente. A matéria que subiu foi essa. Doutor Andrada. Presidente, colegas, eu não concordo no caso com a nulidade do lançamento, não. O lançamento foi feito por autoridade competente e nem gerou cerceamento do direito de defesa. Eu vi aqui que a gente julgou um processo da própria contribuinte, 9303007877, e eu fiquei até em dúvida com relação ao resultado, porque o voto todo foi, à vista do exposto, voto por dar provimento ao recurso interposto pela Fazenda, mas determinando que a unidade de origem verifica a suposta convalidação do processo tal das compensações objeto da autuação, exonerando o crédito tributário, se for o caso. Ou seja, validou o seu lançamento e falou, olha, obviamente, não pode ter bis in idem. Então, se o contribuinte está falando, como está falando no presente processo, que o crédito foi
já objeto de quitação, obviamente não haverá cobrança. Mas nulidade do lançamento, eu entendo que não. Eu entendo que poderia haver uma improcedência do lançamento por mudança de critério jurídico, mas no presente caso aqui, foi um PROC júdice não comprova que o próprio contribuinte errou ao preencher a DCTF, colocou 2 zeros a mais no nome do processo judicial. Então, assim, eu não vejo que seja um caso de nulidade. E como já foram afastadas multas de ofício, né, o que se discute é só o crédito, e se esse crédito já foi pago, desculpa, se esse crédito já foi pago, obviamente o contribuinte não vai ter um prejuízo em relação à eventual execução desse processo, né? Então, eu mantenho a mesma linha desse outro acordo para negar provimento ao recurso, sendo importante registrar no voto que, confirmando os pagamentos efetuados, não há que se... A unidade administrativa tem que confirmar os pagamentos efetuados conforme afirmado pela defesa. É nesse sentido, presidente, meu voto. Entendi. Doutor Tatiana. Teve um caso que a gente jogou, realmente, assim, houve um preenchimento errado pelo contribuinte em relação ao número do processo, e a gente se direcionou nesse sentido, porque o que estava, pelo menos, sendo trazido em recurso especial era em relação ao cancelamento, né, do auto de infração por vício material. Então, assim, indo nessa linha, eu acompanho a relatora. Presidente, posso só fazer um esclarecimento? Sim. É que, nesse caso, me parece ser exatamente o PROC júdice não comprove. Por quê? Porque o lançamento foi feito com base na questão de não ter sido verificada qual ação judicial seria, o contribuinte vem e comprova, e a decisão recorrida fala, tá, tudo bem, comprovou a ação, mas tem uma limitação que não pode compensar antes do trânsito do julgado. Só que o lançamento em nenhum momento falou sobre isso. Por isso que eu estou aplicando só para que júdice não comprovado. Que esse foi o fundamento, né? E depois veio a ser comprovado. Então, só esse esclarecimento, presidente. Obrigado. Doutor Luiz. Presidente, a situação clássica que nós julgamos é um lançamento de PROC júdice não comprovado, feito eletronicamente, em que aquele processo que foi indicado existia. Ou seja, a acusação original não foi confirmada. E parece que aqui existe uma diferença sutil apontada pelo doutor Andrada. Eu pergunto aos colegas do colegiado se ela não existe mesmo. No caso, o PROC júdice, o processo judicial indicado, realmente não foi comprovado, não existia. Ou seja, não houve um erro na acusação. Aquele processo não existia. O que existe é uma discussão posterior em que de um lado e de outro ele disse, olha, o erro é excusável. E o outro diz que o erro não é. O que a gente estaria discutindo aqui, e eu sempre julguei por cancelar o lançamento quando a acusação era falsa. Não é esse o caso, a acusação não é falsa. Esse é o típico lançamento de valor que já está declarado em DCTF. Ou seja, o débito poderia ser cobrado, não é nulo. A gente tem decisão nesse sentido. Então, eu voto sempre por cancelar quando a acusação ela não se verifica. Aqui o processo judicial foi confirmado? Não, era outro. Era outro. Então, sem prejuízo para o sujeito passivo que teria o direito, não pode cobrar 2 vezes a mesma coisa. Se constar isso da decisão, eu vou, com as vênias à relatora, acompanhar a divergência. É diferente do que eu geralmente voto.
porque o caso é diferente. Doutor Valcir? Com a divergência. Doutor Jorge? Com a divergência, presidente. Votei no acordo recorrido. Doutora Érica? Presidente, eu vou querer vista desse processo para dar uma olhadinha melhor sobre essa questão do pagamento. A diferença é essa, se é o mesmo processo ou se é outro processo, aí que está Sim, eu quero vista desse processo, para ter certeza. Então, vista a conselheira Érica, após a relatora dar... Não, estou em outro processo aqui. Após a relatora dar provimento ao recurso prestado do contribuinte, seguida pela conselheira Tatiana, os conselheiros Andrada, Luiz, Valcir e Jorge negaram o provimento ao recurso. Esse é o resultado. E obrigado, doutora. Obrigada, doutores, pela atenção. Doutora relatora, doutor presidente, conselheiros, obrigada. Bom trabalho para os senhores. Obrigada. Até o mês que vem. Até o mês que vem. Tem uma última